Meus amores, um bom dia, uma boa segunda-feira. Bora pra palavra de Deus e mais uma coisa. Eu vou soltar o sonho pra vocês, né? Vou começar logo soltando o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. E, meus amores, quando eu olhava pra rua, eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava suspensa do chão, assim, bem alta, assim, e olhando pra terra, né? Olhando assim pra baixo, né? E eu vi a rua, né, uma rachadura bem grande, a rachadura bem grande. Você percebe do começo da rua até o final da rua, uma rachadura aberta, né? E eu olhei pro cemitério daquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei, aí eu disse assim, vixe, isso aqui é o sonho do arrebatamento. Isso aqui é pra mim falar, né, pro povo, né? Começa a soltar pro povo saber, né? Aí disse assim, Jesus apareceu pra mim não falar com o pessoal. Meus amores, esse é, ó, Jesus mandou falar pra vocês que ele tá voltando, né? Esse é o quê? É tempo de arrependimento, é tempo de vocês se chegar e se voltar pra ele. Ele foi o princípio de todas as coisas. Então, eu vou ler aqui no livro de João. Meus amores, eu soltei um sonho, meus amores. Aí, quando for no final do vídeo, eu solto mais outro sonho, tá bom? Bora pro versículo. Eu já li esse, eu já li um pedaço, ainda não tinha lido não, né? Mas eu li agora um pedacinho, né? E aqui, né, no livro de João, aqui Jesus é o começo, Jesus é o princípio de todas as coisas, entendeu? Então, quando meu pai estava fazendo as coisas, ele já estava lá do lado dele. Então, meus amores, olha, a gente tem que estudar mais as Santas Escrituras, nós temos que estudar, pedir discernimento a Deus, entendeu? Bora lá? É João 1, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Vocês entenderam aí o significado dessa palavra? Jesus disse que ele era o verbo, né? Então, Jesus disse que ele estava no começo, né? Então, e lá no livro de Apocalipse, Jesus também fala que ele é o começo e é o fim. Então, meus amores, eu amo Jesus, eu amo. Homem maravilhoso. Meus amores, deixa eu continuar, porque senão eu fico falando dele e não acabo lendo a palavra de Deus. E o verbo era Deus. Tá vendo, meus amores? O verbo era Deus. Meus amores, olha, se vocês... é maravilhoso as coisas de Deus, né? Presta atenção no começo desse versículo, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aí, ó. E o verbo era Deus. Vocês entenderam aí, meus amores? Glória a Deus. Aí, embora continuando, ele estava no princípio com Deus. Você está vendo? Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Meus amores, Jesus é o princípio de todas as coisas. Assim, nosso Pai, né? O Deus de Israel, é o princípio de todas as coisas. E ele é como se fosse dois espíritos. É como se fosse, não, era assim, Jesus. Se vocês examinar, era dois espíritos. Era o espírito do Pai e o espírito do Filho, né? Então vocês prestem atenção, ó. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então, era dois espíritos, entendeu, meus amores? Meus amores, é maravilhoso, eu amo. E a gente vai ter agora no final dos tempos, se vocês entenderam, na Santa Escritura, né? Tem dizendo que a gente vai entender, a gente vai ter o conhecimento das Santas Escrituras, que foi isso aqui que ele deixou para nós entender, né? Então, meus amores, é maravilhoso. Vou continuar. Olha, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Mas eu vou botar assim que é melhor. Acho que embaça pouco, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz do homem. Tá vendo, meus amores? Ó, deixa eu ler aqui. Mas é porque a gente tem que meditar. Se você lê e você não meditar, você não entende nada. Se você lê aqui como um livro normal, isso aqui é a nossa vida. Se você lê como um livro normal, você não entende nada. Você tem que ler e pedir discernimento a Deus, pedir entendimento. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tá vendo? Então, desde o começo, né, já existia. Porque, sei se vocês prestaram atenção que o primeiro capítulo lá, né,
quando Deus fez Adão, Deus caminhava com Adão e com Eva, lá no começo da fundação do mundo, né? Deus caminhava com ele toda tardezinha, né? Meus amores, então, por quê? Porque ele já existia, glória a Deus. Meus amores, é muito maravilhoso, eu amo. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalece contra ela. Tá vendo, meus amores? Ele é a nossa luz, Jesus. Jesus é o nosso Pai, meu Deus Altíssimo. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que dele, todos crendo por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Meus amores, aqui está falando, esse versículo aqui, o 7, né? Está falando de João, né? Que João veio primeiro do que Jesus, para poder ajeitar o caminho para Jesus, né, meus amores? Para testificar, né, dele. Ali estava a luz, a verdadeira, que iluminava a todo o homem que vem ao mundo. Agora esse daqui, né, já está falando de Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Meus amores, isso aqui, até hoje as pessoas não reconhecem Jesus, nem o nosso Pai, não. Eu não sei se vocês entenderam aqui no começo do versículo. Ó, eu vou ler aqui pra vocês. As pessoas, eles pediam tanto o nosso Pai aqui com ele, e o Messias, eles pediam tanto, como é que pôde, né? Eles vinham e eles rejeitaram, o povo dele rejeitou, entendeu? Mas não é de agora não, meus irmãos, não foi só com Jesus não. Desde o começo quando Deus já fazia os profetas, né, e enviava para o povo nunca recebeu, não sei porquê, né, não recebia não. Quando Deus mandava uma mensagem, o pessoal queria matar os profetas tinham que se esconder, por quê? Porque eles queriam escutar o que eles querem, como até hoje nas igrejas são assim. Eles não querem escutar o que Deus tem para falar com eles, eles querem escutar o que eles querem, e não é assim que funcionam as coisas. Sempre a gente tem que saber que existe um Pai maravilhoso e grandioso no céu, e a gente tem que fazer a vontade dele. Foi para isso que nós viemos para essa terra, entendeu? Aqui, ó, para mim explicar a vocês, ó. Eu li o versículo aqui, ó. Ó. Eu vou ler o versículo 9 e vou ler o versículo 1 para ver se vocês conseguem entender, ó. Aquele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você está vendo? Quem estava no nosso meio foi quem fez o mundo, quem fez todas as coisas. Vê que quando ele falava com o Marcos, naquela passagem que tem na Santa Escritura, que o matava assim furioso, né? E ele foi lá e mandou o Marcos saquetar, e o Marcos saquetou. Pois então, meus amores, as pessoas ainda duvidavam. Quem é esse homem que tem poder até sobre... Meus amores, do lado de um dele. Ah, meu pai. Ah, se fosse eu tinha morrido junto com ele. Tinha saído nós dois da terra. Porque eu amo, meus amores, eu amo. Meus amores, eu terminei de ler esse versículo aqui, agora eu vou ler, ó. O mundo não... Ó, vou ler aqui pra vocês de novo, ó. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Tá vendo? Tanto com a luz não conheceu. Ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Vocês estão vendo aí, ó? E o verbo era Deus. Vocês entenderam aí? E o verbo era Deus. Então, meus amores, ele estava no princípio com Deus. Vocês entenderam, meus amores? É de confundir, né? Pois então, ele estava no meio de nós, o nosso Pai. Porque o nosso Pai não é espírito?
Jesus não se batizou nas águas? Que foi que desceu sobre ele? Foi o Espírito Santo de Deus, né? Está aqui na Santa Escritura. Então,